Imagine a seguinte cena. Um homem conhecido por seus erros, talvez até por seus crimes, entra pela porta da igreja, no culto de domingo. Ele senta no último banco, envergonhado, de cabeça baixa, e fica ali tentando ouvir a palavra. Alguns olhares se voltam para ele. As pessoas começam a murmurar. A maioria pensa da seguinte maneira: o que essa pessoa está fazendo aqui? Mas agora eu quero que você imagine Jesus entrando na mesma igreja e indo direto até esse homem. Jesus senta ao lado dele, sorri, escuta, olha nos olhos dele e diz: é por sua causa que eu vim. Irmãos, é exatamente isso que acontece em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Na versão NVI diz assim, olha: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Na versão da Bíblia, a Mensagem, está escrito assim, olha: um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Esse texto aqui, ele nos confronta, ou deveria nos confrontar. Sabe por quê? Porque ele expõe um dilema presente até os dias de hoje. Os pecadores se aproximam de Jesus, mas os religiosos se afastam dele. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Essas ações que eu peço aqui são muito importantes para a manutenção desse trabalho aqui. Então, ouça com carinho e siga essas orientações. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu fui salvo pela graça. Ou eu fui salva pela graça. Declare isso com convicção. Amém? Olha só, irmãos. O texto que eu li começa dizendo que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Isso já é um escândalo para os religiosos. Os publicanos eram coletores de impostos, traidores, odiados por explorar o povo e por colaborar com o Império Romano. E os pecadores? Pessoas rotuladas por suas falhas públicas. Mas é justamente esse grupo que encontra em Jesus acolhimento, atenção e esperança. Naquela cultura, sentar-se à mesa com alguém era um gesto de intimidade e de aceitação. Jesus, ao comer com essas pessoas, estava dizendo: vocês pertencem a mim. Eu quero ter vocês por perto. Para os fariseus, isso era algo inaceitável. Para Jesus, era o reino de Deus em ação.
Tem outras passagens bíblicas que também registram essa atitude de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, do verso 10 ao verso 13, eu não vou ler tudo, diz assim: indo Jesus para casa, foram comer com ele muitos publicanos e pecadores. Mas Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, também no verso 10, está escrito: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A crítica daqueles fariseus ecoa até os nossos dias em muitas atitudes da igreja. Tem pessoas que dizem assim: ele se mistura com esse tipo de gente, ela se mistura com essas pessoas. Essa religiosidade é cega para a graça de Deus e é carregada de orgulho espiritual. Em Lucas 18, do verso 9 ao 14, Jesus conta uma parábola sobre dois homens orando no templo, o fariseu e o publicano. Lembra disso? O fariseu se orgulha da própria justiça. Ele diz assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, pecador. Já o publicano mal consegue levantar os olhos, mas ele clama por misericórdia. E Jesus conclui: eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Os fariseus tinham uma compreensão muito superficial da justiça. Para eles, a justiça estava centrada em regras e em aparência. Já Jesus apresentava uma justiça do coração, uma mudança de dentro para fora. A religiosidade, vou falar de novo, a religiosidade, quando desassociada da graça, se torna uma barreira para os que mais precisam do Evangelho. Será que nós temos agido assim? Essa reflexão precisa nos incomodar. Quando alguém que não serve a Deus ou que não conhece a Deus, como nós o conhecemos, entra na nossa igreja, qual é a nossa reação? Quando nós nos deparamos com uma pessoa de outra religião, que professa uma fé diferente da nossa, qual é a nossa atitude? Será que nós oferecemos um abraço ou desviamos o olhar? Será que convidamos para sentar ao nosso lado ou preferimos manter distância? Muitas igrejas têm se tornado clubes de salvos, onde quem chega com cheiro de rua, de vício, de dor, de pecado, é visto como intruso. Mas o Evangelho é para essas pessoas. O Evangelho é para eles. Aliás, o Evangelho é para nós, pecadores salvos pela graça. Por isso que eu pedi para você escrever aqui: eu fui salvo pela graça. Em Tiago capítulo 2, do verso 1 ao 4, o apóstolo Tiago repreende os cristãos porque eles estavam fazendo distinção entre pessoas ricas e pobres, mostrando que o preconceito dentro da igreja é pecado. Tiago diz assim: vocês estão fazendo distinção entre as pessoas e se tornando juízes com critérios injustos. A mesa de Jesus ainda está posta. Jesus não mudou. Deus não mudou. Ele ainda chama pecadores. Ele ainda se senta com eles como velhos amigos. A pergunta é: nós estamos à mesa com ele ou estamos na varanda, murmurando, como fizeram os fariseus? Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém
ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar, sentar, ouvir e salvar. E ele quer que nós sejamos ponte e não uma barreira. O escândalo do evangelho é esse: Jesus ama quem o mundo despreza. Ele acolhe quem foi descartado. E ele quer que a igreja faça a mesma coisa. Eu e você somos chamados para ser o corpo de Cristo. Mãos que acolhem, boca que proclama, braços que abraçam. Nós não podemos permitir que a religiosidade nos cegue, irmãos. Que nós possamos sempre lembrar, nós também éramos pecadores perdidos, até sermos encontrados por Ele. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação específica na sua vida que você precisa de oração, que você precisa de intercessão, escreva ela aqui nos comentários, ou escreva pelo menos a área da sua vida, para que nós possamos orar de forma específica. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, obrigado por não se afastar de nós, mesmo quando nós éramos indignos. Obrigado porque o Senhor recebe pecadores como nós e se assenta com eles como velhos amigos, como diz o texto. Ajuda-nos a ter a mesma compaixão, a mesma empatia. Ajuda-nos a ter o teu coração. Perdoa-nos, Pai, se em algum momento a nossa religiosidade afastou pessoas da tua presença. Se os nossos olhares e atitudes foram de julgamento, transforma o nosso interior com a tua graça. Nos dê olhos que vejam com compaixão, ouvidos que escutem com paciência e braços que acolham sem reservas. Queremos ser uma igreja onde os feridos encontram cura, onde os rejeitados encontram aceitação, onde os perdidos encontram direção. Que a nossa comunhão reflita o teu amor e que as nossas portas estejam sempre abertas para aqueles que o mundo fechou. Ó Deus, se tem alguém que está ouvindo essa oração hoje, que se sente afastado, que se sente pecador demais para estar na tua presença, que essa pessoa receba no seu coração essa verdade espiritual. Jesus ainda está à mesa, esperando por ela, com amor e com graça abundantes. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla, Pai, cada clamor, cada súplica, cada lágrima derramada e concede a cada um aquilo que essa pessoa está necessitando, segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você de alguma forma? Então não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença.
Somos gratos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o teu toque, o teu amor, a tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a tua vontade. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês.
por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera?
A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que
excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por Tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos,
porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmos 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Já deixa o seu like aqui no vídeo, faça isso agora porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje e ative as notificações do YouTube para você continuar recebendo mensagens de fé, encorajamento e esperança todos os dias. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? Coloque aqui o nome de alguém por quem você está orando. Escreva aqui o nome do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, o nome de alguém, uma pessoa que você conhece que esteja enfrentando um momento difícil. Nós vamos orar juntos por essa pessoa. Amém? Hoje eu quero falar especialmente para você que está enfrentando uma luta silenciosa, uma batalha que ninguém vê. Você que carrega no peito uma dor e calada, sabe? Porque existem dores que nós não conseguimos expressar. Tem dia que a gente acorda e parece que já está no limite, mas mesmo assim levanta. A gente vai, a gente finge força, disfarça a dor, mas por dentro o coração está pedindo socorro. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está vendo. Ele sabe o que ninguém mais sabe. Ele enxerga aquilo que os outros ignoram. E Ele está contigo. Mesmo nesse momento de silêncio, Deus está com você. Amém? Mas eu quero começar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Eu te agradeço por cada vida, Pai, que foi alcançada por essa palavra. Eu oro especialmente por esse irmão, essa irmã, que tem enfrentado sozinho uma batalha que ninguém entende, uma dor que ninguém mais vê, só o Senhor. Talvez ela tenha chegado aqui
e pensando, eu não tenho com quem desabafar. Talvez ela esteja sorrindo por fora, mas quebrada por dentro. Mas eu peço a Ti, Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo envolva essa vida. Que o Senhor conforte esse coração cansado, fortaleça essa alma abatida e renove a esperança que talvez já tenha se apagado. Visita, Senhor, cada pensamento. Toca nas áreas mais escondidas da dor. Que essa pessoa que está me ouvindo saiba que ela não está sozinha, que o Senhor está ao lado dela, mesmo no silêncio, mesmo nas lágrimas. Abençoe, Pai, o dia dela. Que a Tua paz seja sentida nesse coração, ainda hoje. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz assim: O Senhor vê tudo o que acontece, em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Tem gente que parece estar bem, mas por dentro está desmoronando. Tem gente que ajuda todo mundo, mas chora escondido no banheiro. Tem pessoas que trabalham, cuidam da casa, dos filhos, dos pais e mesmo assim se sentem inúteis, como se tudo que elas fizessem não fosse o suficiente. E o mais duro é que ninguém percebe, porque essa pessoa, talvez seja você, aprendeu a disfarçar, a se calar, a não atrapalhar, a sorrir para não preocupar os outros. Mas Deus está vendo o que se passa aí por dentro. Ele vê quando você acorda no meio da noite com o peito apertado. Ele sabe quando você pensa em desistir, mas mesmo assim levanta. Ele vê quando você tenta orar, mas não sai palavra nenhuma da sua boca. Quando você segura o choro só para não assustar quem está perto de você. Deus vê até os pensamentos que você tem medo de admitir. A sua luta não é pequena só porque ninguém a vê. Ela é real. Ela cansa, ela dói, mas ela também está nas mãos de um Deus que não te abandona. Olha só, você não precisa gritar para ser ouvido por Deus. Não precisa fingir que está tudo bem. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele só pediu que você confiasse, porque Ele é a sua força quando a sua própria força se esgota. E talvez hoje você precise ouvir isso. Deus está contigo. Deus está contigo. Não porque você é forte, mas porque Ele te ama. E mesmo quando você não sente mais nada, Ele ainda sente tudo por você. Amém? Sabe qual é o problema de lutar em silêncio? É que quando você começa a achar que o seu valor está naquilo que você aguenta, aí você está entrando em um erro. É aí que você se cobra. Você se culpa por estar cansado. Se sente fraco porque não está dando conta de tudo. E aos poucos você vai esquecendo que você é humano. Você começa a se tratar como se fosse uma máquina, sem pausa, sem descanso, sem trégua. Você acha que precisa ser tudo para todos. A base da casa, o ombro dos amigos, a resposta da família, o porto seguro. Mas quem tem sido o seu alívio, o seu porto seguro? Quem te abraça quando você desmorona por dentro? Quem cuida de você? Você não precisa se matar tentando ser suficiente, porque Deus não te ama pelas coisas que você faz.
Ele te ama por quem você é. Mesmo naqueles dias que você não consegue ser produtivo, mesmo quando você trava, mesmo quando você falha, Deus conhece o seu limite e Ele não se decepciona com a sua humanidade. Pelo contrário, é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso. Então, para de se cobrar tanto. Você não foi criado para dar conta de tudo. Você foi criado para depender de um Deus que vê, que entende e que sustenta. E Ele não vai te abandonar agora. Tem uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 12, que eu gosto muito, versículos 9 e 10. Paulo disse que fez uma oração a Deus porque ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E ele orou 3 vezes ao Senhor para que Deus tirasse aquele espinho dele. E nessa passagem aqui está expressa a resposta de Deus. Olha o que diz. Mas ele, o Senhor, me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, agora as palavras de Paulo, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas. Imagina Paulo dizendo assim: olha como eu sou fraco. E ele continua dizendo: para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Aleluia! Irmãos, é aqui, nessa palavra, que Deus vira a chave da nossa lógica. Porque o mundo nos ensina a esconder as fraquezas, a mostrar força, ou a fingir força, né? A ser duro, inabalável. Mas Deus está dizendo o contrário. Deus diz: é exatamente aí, onde você se sente pequeno, que o meu poder vai se manifestar. A graça de Deus não aparece quando você está no topo. Ela brilha quando você está no chão. Quando você está ali chorando, confuso, sem forças para continuar. É aí que ela te abraça. E não é porque você mereceu, é porque Ele decidiu amar você. Mesmo assim, você não precisa se consertar todo para se aproximar de Deus. Ele já está por perto, já está com você. Ele já viu a sua dor, sua confusão, seus tropeços, sua vida toda bagunçada. E ainda assim Ele está dizendo: a minha graça te basta. Tem coisa que você está tentando resolver com a sua própria força, com estratégias, com ansiedade, mas hoje Deus está dizendo: descanse nessa graça. Essa palavra é para você. Descanse nessa graça. Você pode escrever aqui nos comentários: eu descanso na graça de Deus. Eu descanso na graça de Deus. Coloque isso aqui. Pare de achar que você precisa ser perfeito para ser amado. Pare de achar que só quando estiver tudo certo, aí sim Deus vai agir. Ele já está agindo. Mesmo agora, mesmo no meio desse caos que está a sua vida, mesmo quando você nem sente mais nada. A presença dele não depende do que você sente, depende do que ele prometeu. E ele prometeu estar com você todos os dias. A graça de Deus vai se manifestar na sua vida quando você parar de lutar contra si mesmo e começar a se entregar para Ele de verdade. Ela vai se manifestar quando você admitir que precisa de ajuda. Quando você disser:
eu não dou conta. Porque é nesse momento que Deus diz, então deixa que agora eu cuido. Sabe, irmãos, a nossa fraqueza não é sinal de fracasso. Ela é o espaço que Deus precisa para fazer o impossível. É onde a mão dele entra. É onde o céu toca a sua realidade e a sua ansiedade, por que não? É aí que o milagre começa. Você não precisa fazer tudo certo para ser alcançado por Deus. Você só precisa abrir seu coração. Para de fugir, para de esconder, para de fingir que está tudo bem. Ele não quer você assim, tentando parecer forte. Ele quer você do jeito que você é, cansado, humano, limitado, mas sincero. É exatamente assim que ele age com mais poder. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Não importa a situação que você esteja enfrentando, Deus está vendo e Deus está no controle. Antes da oração, eu quero dar um recado aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser nos apoiar, se você quiser ajudar a gente a continuar produzindo vídeos aqui diariamente, seja membro do canal. Se torne membro do canal. Você pode também nos apoiar com qualquer quantia, com qualquer valor, se você puder, é claro, através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas essa oração é para todos. Eu não estou cobrando aqui pela oração. Deus tem visto a sua dor e a sua luta. E Ele promete estar com você nesse momento aí de fraqueza. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, porque mesmo nos dias em que tudo parece escuro, o Senhor continua sendo a nossa luz. Mesmo quando o nosso coração está cansado, o teu amor continua firme. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, o Senhor continua no controle. Obrigado por ser esse Deus que não desiste de nós, que nos ama mesmo quando nós não conseguimos nos amar. Um Deus que permanece mesmo quando todos vão embora. Muito obrigado, Pai. Eu quero orar especialmente por esse irmão e por essa irmã que tem travado no seu interior essa luta silenciosa. Essa pessoa que está tentando manter tudo de pé, mas já não sabe mais até quando vai aguentar. Ela não grita, não reclama, às vezes até sorri, mas por dentro ela está desabando. Ela tem vivido dias em que levantar da cama já é uma vitória. Tem lutado contra pensamentos que ninguém imagina. Essa pessoa que tem segurado o choro na frente dos filhos, dos pais, do cônjuge, dos amigos, que tem tido noites em claro, dias longos e que tem estado com a alma cansada. Cremos que o Senhor é o Deus que traz consolo, é o Deus que renova as forças. Eu sei que o Senhor tem visto tudo. Essa luta que ninguém mais vê, o Senhor tem visto. A oração que essa pessoa nem consegue declarar com a sua boca, o Senhor já ouviu. As lágrimas que caem escondidas, o Senhor recolhe. O silêncio que parece abandono, o Senhor preenche com a tua presença. Eu quero te pedir, Pai, visita essa vida agora. Vai onde eu não consigo ir. Vai onde os médicos já não alcançam. Onde a terapia não está conseguindo chegar. Onde a palavra humana não traz mais consolo. Toca, Senhor, no íntimo dessa pessoa. Renova o coração dela, fortalece a mente, acalma essa alma que está vivendo no limite.
Enche esse corpo cansado com uma nova energia que só o teu Espírito pode dar. E se essa pessoa tem se sentido culpada por estar fraca, mostre a ela que ela não precisa provar nada para ninguém. Que o valor dela não está no quanto ela suporta, mas no quanto o Senhor a ama. E nós reconhecemos e cremos que o Senhor nos ama profundamente, sem reservas, sem performance, sem exigências. O Senhor nos ama do jeito que nós somos. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra aí no seu coração. Deus está no controle da sua vida. Ele sabe quando você está no seu momento de dor, de fraqueza. E é aí que Ele começa a agir na sua vida. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se de alguma forma Deus falou ao seu coração, compartilha ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar. E aí você vai selecionar a opção WhatsApp. E você então manda para os seus grupos. Manda para o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo da academia, o grupo do seu trabalho. E mande para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações. Transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a tua cura. Que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente.
Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito. Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém?
Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo. Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, ele ouve, ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida.
E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito.
Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a tua paz guarde a mente e o coração dos teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força. Onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Onde há escassez, que haja abundância, provisão. Onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a tua força. Reconhecemos que tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições, que a tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós te louvamos, não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.